A pupila é a parte preta do olho. Essa parte escura interior que se expande e se contrai. A pupila, ela é a concentração da íris. A íris é essa parte colorida ao redor da pupila. A pupila ela se contrai quando a íris se expande. Por quê? Porque a íris é a pupila que está se expandindo. A pupila ela está se manifestando, ela está se exteriorizando. É como se ela estivesse se dissolvendo, se evaporando. E aí a íris expande e a pupila se contrai, porque ela perde massa. Ou seja, a pupila perde massa, a íris ganha massa. Assim como o vazio do universo, quando ele se diminui, o preenchido do universo se expande. Quando o universo se contrai, o vazio do universo se expande. É da mesma forma a pupila. Então a íris é a pupila. Quando a pupila está dilatada, é porque toda aquela realidade que era vista pela íris, que é a própria íris, ela está interiorizada dentro da pupila. Ou seja, quando o vazio do universo está expandido, é porque todo o universo ele está interiorizado no eu, no ser. Está absorvido pelo eu. É como um buraco negro que absorve as coisas em si e se expande. E quando o universo está exteriorizado, quando a íris se manifesta, é porque o universo que estava dentro do eu, dentro do buraco negro, se exteriorizou. A partir da expansão cósmica, que manifesta as coisas. Então é um jogo de absorção e de emanação, onde o universo exterior ele foi originado de dentro do eu, que é a expansão do buraco branco. No universo vão encontrar buracos brancos, que é a expansão do eu. Então o buraco branco, na verdade, ele é um reflexo do eu se expandindo. Se expandindo porque o quê? Se exteriorizando. É o universo interno se manifestando para fora. E o buraco negro, ele é o eu se alimentando, é o eu absorvendo, é o eu sugando o universo para dentro de si. Por que isso acontece? Porque o buraco branco e o buraco negro, que está lá fora, que a gente acha que está lá no espaço, na verdade eles são nossos olhos. Só que nossos olhos eles são duais, então ele percebe dentro e fora. Então ele olha de dentro para fora e de fora para dentro. Então tem os nossos olhos aqui e tem o olho de fora que observa a gente. E ambos são nossos olhos, são os nossos dois olhos. Então a gente tem um lado que enxerga de fora para dentro, ou seja, o cosmo observando a si, e de dentro para fora, que é o indivíduo observando o cosmo. É isso que a Kabbalah chama de criador e criatura. São os dois olhos, o infravermelho, das vibrações mais densas, que estão interiorizadas, assim como a pupila, e o ultravioleta, que são exteriorizadas como a íris. A manifestação que é o próprio arco, né? O arco, que é a arca, que chamam de arca da aliança. Aí aqui vem a parte branca do olho. O que é a parte branca do olho? A parte branca é a fonte de onde vem tudo. Que vem tanto o eu quanto o cosmo. Porque o eu e o cosmo, eles são um produto. O eu e o cosmo é uma dualidade, é uma dialética. Eles são dois espelhos, que chamam de Lúcifer. Lúcifer, os dois opostos. Se você pega o sigilo de Lúcifer, você vê os dois opostos com um V no meio. Porque é o eu e o cosmo. É o eu que observa o cosmo e o cosmo que observa o eu. E a alva, que é a fonte, a alva é o branco. Por quê? Porque o cosmo, ele é a linguagem. O cosmo, que é a íris, ele é um desenho singular. Cada íris, em cada indivíduo, é singular, assim como uma impressão digital. Porque é uma manifestação singular.
do eu, entende? Então o cosmo, o universo à nossa volta, é uma manifestação do eu, é um produto do eu. Então cada eu é um universo. Cada eu se expressa não só por um corpo, mas cada eu se expressa através de todo um universo que interage consigo mesmo. Então é um sistema inteiro universal. Cada eu que gera toda uma roda de samsara com múltiplas encarnações. E só existe esse eu. Esse único eu que se percebe como muitos eus. E o outro, e o que vai além do eu, além do ego, é a alva, o vazio, branco. É o que chamam de nirvana. O nirvana que é o absoluto. O absoluto que é o neutro, né? O neutro entre esses opostos, porque você tem o oposto que é o eu e o coletivo. Esse coletivo é o que eu chamo de cosmo. O cosmo é o coletivo, é a síntese do coletivo. E o eu é uma fração desse cosmo, que é na verdade um espelho, um do outro, porque eles são iguais. Porque ambos espelhos são o quê? São a parte frontal e a parte posterior, a parte traseira e a parte dianteira da coisa que é o absoluto. Então o absoluto ele é multidimensional, assim como o globo ocular, entende? E aí para que o globo ocular perceba a si mesmo, multidimensionalmente, para que ele consiga se perceber como um todo, por ser multidimensional, então ele cria infinitos eus, ou seja, infinitas perspectivas dimensionais, para que cada uma delas seja capaz de enxergar uma dimensão diferente. E todas elas juntas possam então ter uma visão absoluta do todo. Essa visão absoluta do todo é a esfera, o globo ocular. Essa esfera é o que a cultura esotérica chama de a esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência não está em lugar nenhum, que é representada pela matriz, pela flor da vida. Aqueles círculos entrelaçados, eles são uma representação da simetria perfeita entre o traço e o vazio, entre o ponto e o vazio. Essa simetria perfeita que gera o nirvana que dissolve todas as formas, restaurando de volta a essência substancial, não a essência individual, mas uma essência universal. Essa essência universal é o absoluto. Ela é a substância que está em tudo e que causa tudo e para qual tudo se retorna e na qual tudo se mantém como essa substância, mesmo sendo e mudando na sua qualidade singular, ela não perde a qualidade dessa substância, porque essa substância ela é simultaneamente movimento e estabilidade. Ela é simultaneamente vida e morte. Ela é simultaneamente opostos. Todos os átomos, eles são na verdade, cada átomo é um concentrado de energia, né? Esse concentrado de energia dá a impressão de ser sólido pela sua densidade, porque ele vibra em uma velocidade que gera densidade, porque cada percepção, cada imagem que a gente consegue pegar de um átomo é, na verdade, um conjunto de vibrações. E a variação desse conjunto de vibrações varia a densidade e varia a solidez. Então pode ser mais ou menos sólido. E o que move os átomos, o que faz eles se juntarem, se separarem, é o eletromagnetismo. E o que é o eletromagnetismo? O eletromagnetismo, ele é um efeito da própria gravidade. Assim como a gravidade surge como um efeito do eletromagnetismo. Então, quando a gravidade se concentra, ela alcança poder de influência sobre o eletromagnetismo. Porque quando ela gira de forma simétrica, ela se concentra em si mesma, ela cria o campo eletromagnético.
que é esse fluxo. E de acordo com a mudança da força gravitacional, ou seja, conforme a massa se molda, a força gravitacional vai se movimentar de forma relativa e também o eletromagnetismo vai se movimentar de forma relativa. Então, esse jogo entre a massa, que é o corpo, e a energia, que é, entre aspas, do espírito, é esse jogo de interação entre ação e passividade, entre atividade e passividade, que gera ritmo. Então, a matéria, o corpo, hum, dá um comando para o espírito e o espírito responde à matéria e a matéria responde ao espírito. Não é o espírito que comanda a matéria e nem a matéria que comanda o espírito. Ambos são a mesma coisa, interagindo consigo mesma. Através de quê? De uma linguagem. Através de comunicação. Comunicação interior. Essa comunicação interior é a reflexão. Então, o espírito e a matéria, eles são o que possibilita a reflexão. Eles são os reflexos um do outro. Porque a coisa, ela está no meio. A coisa é o coração. O eu verdadeiro, que consegue criar e desconstruir, consegue construir e desconstruir, tanto o espírito quanto a matéria, é o coração. É o centro entre esses opostos. É a mediação entre esses opostos. Que é a perfeição. Que é a perfeição da alma. A perfeição da simetria entre esses opostos. Ou seja, a vida perfeita, o movimento perfeito, o corpo perfeito é o espírito em harmonia perfeita. O espírito em harmonia perfeita que gera corpos perfeitos que se movimentam de forma perfeita, gerando uma história perfeita. Então, cada história individual é um fragmento imperfeito de uma história perfeita. Eles são imperfeitos quando eles são observados de forma isolada. É como uma engrenagem que você tenta compreender ela sem a máquina. Não faz sentido nenhum. Então, o fragmento ele só se torna perfeito em relação ao sistema, em relação ao todo. Uma vida individual, ela só faz sentido em conexão com as outras vidas, com todas as outras vidas. Porque se você tira uma dessas vidas, você já destrói todo o significado de todo o sistema, de todo o universo. Então, uma única vida que é excluída, uma única forma, um único ponto que for ignorado do sistema, destrói todo o sistema, assim como uma máquina. Uma máquina que precisa de todos os seus componentes para funcionar de forma adequada. Ela já funciona de forma adequada. Só que a fragmentação da consciência faz com que o eu perceba a realidade de forma fragmentada. O que é a dissecção, é a fragmentação da consciência, fragmentação do eu. O eu ele se quebra como um espelho quebrado. Ele se fragmenta em cacos. E esses cacos não conseguem, então, ver significado nem em si, nem no mundo. Porque eles não conseguem ter uma visão completa pela, pela fragmentação da consciência. E é isso que chamam de esquizofrenia. Esquizofrenia, que é um distúrbio coletivo. Porque não é possível que só um indivíduo seja esquizofrênico. Quando um indivíduo é esquizofrênico, é porque todo mundo já está esquizofrênico. Todo o sistema já se dividiu, já se fragmentou. O espelho já se quebrou. Porque se ele ignora aquilo que
parece ser insignificante ou parece não ser relevante, Cara, então todo o sistema perde significado. É por isso que a nossa sociedade não pode continuar julgando as pessoas pelos seus atos, como, por exemplo, o sistema judiciário, que condena as pessoas sem buscar entender, compreender o que está acontecendo. Porque se um indivíduo em uma sociedade está agindo de forma distorcida, isso já é um efeito de toda a sociedade. É toda a sociedade que está distorcida. E toda a sociedade que deve parar e olhar e tentar entender o porquê que esse indivíduo parece estar separado ou desconexo do ritmo social, do ritmo coletivo. Porque esse indivíduo que se separou do ritmo coletivo é um reflexo de todo o coletivo, é um reflexo da sociedade.